Enfim, diante das perguntas que passaram para mim, há várias perguntas repetidas. Os problemas são recorrentes em vários bairros. O problema de um bairro acaba sendo o problema do outro. Então, as perguntas feitas aqui, eu tentei fazer um resumo, mas não deixando de fazer pergunta alguma. Espero que as pessoas entendam, porque passaram aqui perguntas do bairro Pacheco, Passa 20, Bela Vista, mas praticamente a pergunta é a mesma. Questão de faltas de horário, atrasos, enfim. Então eu vou procurar ser bem breve, né, para que a pergunta seja respondida e fique a contento dos senhores. Então, eu vou fazer a primeira pergunta para o representante do DETER e juntamente com o representante da Prefeitura, se há uma previsão de licitação para o transporte do sul do município e também, posteriormente, essa resposta gostaria também de ouvir do representante da Prefeitura Municipal de Palhoça. Eu, repetindo o que eu falei agora há pouco na tribuna, toda a solução do transporte de Palhoça passa pela licitação a ser realizada pela metropolitana, gerenciada pela Suderf. O que acontece, por exemplo, nessas linhas do Sul agora, que foram assumidas pela Paulotur, pela Jotur, que era da Paulotur. É um contrato de emergência por 180 dias. A senhora ali que se manifestou, que está insatisfeita, imagino eu, N problemas, falta de horário, ônibus precário, ônibus que quebra. Não, calma. A gente só pode resolver licitando o mais urgente possível. Porque se eu cobro hoje da Jotur, DETER, e aconteceu no oeste do estado, tá? Carré Unidas, a gente chegar a cobrar, eu quero assim, ele disse para nós, não vou fazer, abandona a linha, e abandonou, e a população ficou pior do que estava. Então, porque nós não temos mais contrato para poder exigir. Então, a gente tem que licitar via Suderf, nessa audiência que nos próximos não vai passar de 30 dias, vocês acompanhem, tem a página lá na Secretaria de Planejamento, Suderf, agora hoje tem audiência pública aqui em Águas Mornas, né? O pessoal está discutindo justamente esses problemas de horário. Gosto de chamar a atenção, o problema da senhora ali, eu imagino que seja falta de horário. No edital você insere os horários mínimos. Qualidade de ônibus com ar-condicionado, ônibus com poltrona, com acessibilidade. No edital você exige. E a partir daí, a empresa que entra no processo licitatório, se ela não cumprir aquilo, ela é afastada. E você tem poder de afastar, multar. Hoje, se eu pegar a Jotur, com todos os problemas que me chegam, e eu estou acompanhando a insatisfação aqui, uma surpresa para mim, como eu comentei, na Ouvidoria Geral do Estado, chegou só 32 reclamações oficiais, gente. Eu não tinha noção da insatisfação que eu vi aqui. Eu gostaria de dizer para vocês, a gente não, como poder público, a gente tem que ter protocolo, senão a gente não tem como atendê-los. Infelizmente, é assim, a burocracia é assim. Sim, eu já soube disso aí. Quem me contactou sobre isso numa audiência pública da Sudef foi o pessoal do Sintraturb. Foi tomado, se eu não me engano, essa semana, que ela retomasse o trajeto original da Paulotur, porque foi condicionado isso. Isso foi uma situação que a empresa fez a revelia nossa, e que realmente, infelizmente, chegou tarde a reclamação para nós, para a gente chegar a chamar o seu José e dizer, não, tem que fazer como a Paulotur fazia, porque isso é precário, isso não é permanente. Quando a licitação houver, aí vocês vão poder exigir um tipo de veículo. Por exemplo, eu ouvi aqui a menina ali reclamando de ar-condicionado. Não tem problema pedir ar-condicionado, só tem que tomar o seguinte questionamento. Toda a melhoria vai impactar em custo. E aí, às vezes, não tem subsídio na tarifa aqui.
O governo do estado não dá subsídio, Florianópolis dá um subsídio de 2 milhões por mês, só que está atrasado já 5 meses, que o município não está conseguindo honrar o compromisso. Vocês sabem que não existe gratuidade no transporte público. Aquelas 2 pessoas que não pagam, os outros que pagam. Quanto maior a gratuidade, mais caro vai ficar para os outros. Então, nós temos os estudantes, que são meio, e nós temos o pessoal mais idoso. Então, tem que tomar muito cuidado, que não está sendo gratuito. Os outros que estão andando estão pagando. Outra informação para conhecimento geral, para vocês entenderem como a gente às vezes não sabe o que está acontecendo. A estatística dos últimos 2 anos, o sistema da Grande Florianópolis perdeu 2 milhões de usuários. O que as empresas fizeram? Reduziram os horários. Aí dá a impressão que os ônibus estão cheios e cada vez mais eles estão vendendo passagem. Mas é o contrário. Eles estão vendendo menos passagem, tem menos horário, daí os poucos ônibus que tem estão lotados. Por quê? A empresa não vai trabalhar no prejuízo. O nome da senhora? Dona Sônia, justamente convido a senhora para a audiência da SUDERF, que vai discutir os detalhes da região de vocês, que eu estou vendo que tem bastante particularidades. Sim. Dona Sônia, isso se chama o chamado ônibus circular. Ontem, na audiência pública que nós fizemos lá em Biguaçu, não sei quem conhece Biguaçu, sabe aquela rodoviária antiga que é a ponta lá. Aquela região está meio abandonada, está fechada, está na Secretaria de Obras hoje usando aquela antiga rodoviária, perto do Queiros. O que a população, a associação comercial, que eu não vi representada aqui hoje, tá, foi requerer do Plamus, que fizessem a fazer a integração de Florianópolis, Biguaçu, um circular que desse ênfase naquela região para reativar o comércio e as pessoas circularem na região. Justamente, em parte, o que a senhora está pedindo. Deixa eu só colocar para a senhora, o problema desse acesso, o transbordo, senhora, é uma tendência mundial. Aqui em Santa Catarina, como no resto do Brasil, as estações de transbordo vão ser cada vez mais uma constante, tá? O problema que a senhora está tendo de deslocamento do município é que a Palhoça não tem uma avenida rápida. A avenida rápida é a BR-101. Todas as outras ruas são ruas antigas de 20, 30 anos. Não existe tipo um anel viário dentro do município para você sair do trânsito do bairro. Inclusive, várias ruas do bairro, estive conversando aqui com o representante da Jotur, que o ônibus tem dificuldade até de fazer as curvas. Então, aí é um problema de infraestrutura. Não, isso aí eu não posso garantir para a senhora, eu sou sincero a dizer, não adianta eu enfeitar aqui, eu estou sendo sincero, acho que a senhora, lógico, não deve desistir desse seu pleito, vai na reunião do Plamus, que vai ter essa discussão sobre as linhas, que vai ser as linhas tronco e as linhas alimentadoras, que a gente chama, e a senhora com um grupo organizado de um bairro, que gere uma demanda que satisfaça um ônibus direto em algum horário específico, quem sabe seja viável, mas eu não gostaria de deixá-la animada. Só para respeitar o protocolo que foi montado, né? Depois a gente vai abrir alguma parte do trabalho a perguntas, mas para o vereador Luciano concluir as perguntas, tem mais algumas ainda? Então, assim, agora gostaria de ouvir o secretário
o Eduardo, a respeito também da pergunta feita sobre uma previsão, né? Isso é uma tendência e ouvimos falar, e isso é fato, uma exigência do Ministério Público que a Prefeitura, o Poder Público Executivo, comecem a trabalhar sobre a exigência de fazer licitação do transporte coletivo aqui em Palhoça. Gostaria de ouvi-lo. Sim. A partir de 2016, a partir do momento que a SUDERF entrou com esse processo para intermediar essa licitação na regional, da mesma forma o município não paralisou seus trabalhos de levantamento de informações. Nós continuamos colaborando com esse processo da SUDERF no intuito de melhorar, de integrar Palhoça nesse estudo todo, mas nós continuamos fazendo nossos estudos. E hoje nós temos um plano B, caso aconteça uma morosidade, uma demora maior, que não venha acontecer por algum motivo, esse processo da SUDERF com a regionalização do transporte, nós estamos já com um procedimento de manifestação de interesse pronto para ser lançado, onde o que é esse procedimento? Como se fosse um edital, um lançamento de um edital, onde as empresas que possuem a expertise para projetar esses processos, que elas possam fazê-los e o município, então, licitar um processo adequado ao município. Porém, é somente no caso de não ser implementado dessa forma junto com a SUDERF. Porque o que o município entende também e vem colaborando é que o funcionamento, um sistema mais efetivo, mais barato, com mais qualidade, virá com a integração de todos os municípios. Essa pergunta, secretário, foi feita por conta da manifestação do representante da Jotur, que falou que a Jotur também está incomodada com essa situação de falta de licitação, porque ela fica à mercê de uma falta de contrato que não lhe dá garantias para investir na empresa, na compra de ônibus novos, investimentos diversos, se ela não tem uma garantia de um contrato de longa data, porque ninguém investe tanto se não existe um contrato, não existe uma garantia. Então essa foi a minha pergunta, e essa vai ser uma das questões que essa comissão que vai ser formada vai discutir, que a gente precisa resolver isso. E outras perguntas, como a senhora falou ali do Nova Palhoça, alguns bairros também não chegam, não tem linhas passando dentro dos bairros, pessoas andando 1, 2, 3 quilômetros, né, muitas vezes na chuva, no sol, na lama, que a grande maioria encontra dificuldade. Então, essa pergunta é para a Jotur. E também o tempo de espera na estação, por que ele é tão grande? Que ali talvez seja o maior desespero das pessoas, de ficar esperando ali, ociosos, por 30, 40 minutos, para chegar e se deslocar até Florianópolis, ou da estação para o seu bairro. Então, essa é uma pergunta que gostaria que o senhor pudesse nos responder. Bom, com relação à espera na estação, realmente isso acontece. Mas também não é culpa só nossa, né? A partir da hora que sai um ônibus de Florianópolis com tempo estimado de 20 minutos, na Florianópolis estação, e ele acaba levando 1h30 em função do trânsito, qualquer integração que a gente queira fazer, torna-se impossível. Tá? Até digo mais, nós, com nossos próprios carros, é humanamente impossível a gente estimar um tempo de viagem hoje de Palhoça a Florianópolis. Tá? Hoje, se eu quero ir para Florianópolis, eu saio com 1h30 antes, de carro. E, às vezes, o ônibus chega até antes, tá? Porque os nossos motoristas, eles são heróis. Essa que é a verdade. Eles estão ali, na frente, né, dirigindo, trabalhando, exercendo a sua profissão, né, e disputando espaço com um carro pequeno, onde ele está transportando 80 pessoas, 90, 100, enquanto que tem que dividir espaço com um carro com uma pessoa. E cadê o senso de coletividade? Né? Mas isso precisa de investimento. E esse investimento nós também estamos querendo. Né? Esse estudo do Planos, ele contempla esse tempo de viagem, contempla a pesquisa de origem e destino, né? Por exemplo, no caso da senhora, né? Tem horários que são direto para Florianópolis. Né? Agora, esse estudo
cabe ser revisto, trabalhado junto com a comunidade, e já digo, a empresa está de portas abertas para a hora que a senhora quiser, né? Não existe pacote fechado. Diariamente, a nossa equipe de fiscalização, elas estão mensurando o nosso tempo de viagem. Para quê? Para atender melhor. Só que basta nós temos um problema, não, a senhora está certa, bem lembrado, nós temos um problema muito grave na Avenida Rio Branco, né, onde tem um colégio ali, que as vans escolares param no horário de pico, tem a entrada ali para a van, que tem acesso à marginal, aquilo ali cria uma fila imensa, e agora, para piorar ainda, instalou uma caixa econômica na esquina ali do Passa 20. Pô, são carros que querem sair dando a ré, tem que parar. Imagina um ônibus desse, tem que parar. Só para vocês terem ideia, hoje nós levamos 1h30, muitas vezes, até a Barra. 2 horas para ir à Barra e voltar. Coisa que nós levávamos meia hora, 40 minutos, estamos levando quase 2 horas. Né? A velocidade comercial de um ônibus desse, num sistema que tenha, vamos dizer, que ofereçam a qualidade, é de 22 km por hora. Os nossos ônibus estão andando a 6 km por hora. A gente não faz milagre, entendeu? Mas assim, nós estamos aqui disposto a trabalhar e buscar soluções, ok?